verdadeiramente falando das boas novas, do que Deus tem para a nossa vida, alinhando a nossa vida e o nosso coração à visão da nossa igreja, e não só da nossa igreja, mas a visão do reino, a visão do evangelho. O que a gente vai fazer agora é explicar um pouquinho mais, explanar um pouquinho mais a minha missão aqui é trazer uma exposição das escrituras no que diz respeito à nossa vida de transformação. A gente falou sobre renúncia no primeiro horário, e tem muito mais coisa para falar, e a gente falou sobre renúncia, vai falar agora sobre transformação nesse segundo tempo, e é muito bom tratar sobre isso. Isso não é teoria, amém? O que é teoria? É tudo ainda que não foi comprovado ainda no campo da ideia, no campo da observação. Qual é a diferença de uma teoria para uma ciência exata? É porque a ciência exata ela tem comprovação, seja em laboratório, seja em algum teste científico. Ou seja, aquilo foi testado e comprovado. Verdadeiramente aquilo é uma verdade científica. Mas algo que está só na teoria é algo que ainda não foi comprovado no campo da prática, no campo da observação, no campo verdadeiramente dos fatos. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Então a gente vai entender, é a extensão da renúncia, porque quando verdadeiramente a gente decide sacrificar por amor a Jesus, a gente decide mudar. Não existe sacrifício, irmão, sem mudança. Porque às vezes a gente tem um costume de olhar para as outras pessoas e de ter esse tipo de sentimento de transferência de responsabilidade. Não porque fulano precisa mudar, não porque o governo precisa mudar, não porque fulaninho precisa mudar. Mas eu acredito que nesse tempo a gente precisa fazer uma autoanálise, dizer assim, não, peraí, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso viver uma vida de construção. Vamos fazer o seguinte exercício de pensamento. Preste atenção numa coisa interessante. Quando a gente vai pegar os evangelhos, a gente vai ver o relacionamento que Jesus tinha com o apóstolo Pedro. E a gente vai ver Pedro teve uma revelação direta de Jesus, direta do Pai, acerca da identidade de Cristo. Quando Jesus estava junto com seus discípulos, o que vocês estão dizendo que eu sou? Pedro tem a revelação direta de Deus, assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Você está comigo? Só que Pedro, do mesmo jeito que Pedro tinha essa revelação, e que fluía naquilo que Deus tinha para a vida dele, e tinha essa revelação direta de Deus, em um outro momento Pedro falhava, Pedro negava Jesus, Pedro era repreendido, e Jesus de uma forma dura com ele, com um propósito, porque Jesus não é duro sem propósito, ele é duro com um propósito, e ele repreende Pedro, chamando Pedro de Satanás. Você está comigo? Que Satanás estava por trás daquela afirmação, daquela indagação de Pedro. Quando a gente vai ver esses aspectos da vida de Pedro, a gente vai ver que Pedro, por mais que estivesse andando com Jesus, não tinha absorvido e recebido a total revelação do poder de Deus. Você está comigo? Não tinha ainda sido realmente o Pedro transformado pela unção, transformado pelo poder do Evangelho. Amadurecimento, mas depois que a unção vem sobre a vida dele, a gente vai ver em Atos capítulo 4 um outro Pedro. Você está comigo? Preste atenção numa coisa, porque Jesus chama um cara que era muitas vezes irracional, às vezes agia sem pensar, um cara cheio de um ímpeto, e por que Jesus chama esse cara para ser pastor da igreja? Porque Jesus, quando tem o diálogo com Pedro, ele diz assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí é interessante, talvez muitas pessoas olhem para o contexto da vida de Pedro e dizem assim, esse cara errou muito, que talvez, quando a gente vai olhar para o contexto, assim, meu Deus, que coisa, né? Mas foi o cara que, conversando com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, você vai ser pastor da igreja. Apacenta as minhas ovelhas, lidera a igreja. Você está comigo? Amém. Aí eu te digo, por quê? Porque Jesus, irmãos, o olhar de Jesus não estava naquele Pedro limitado pelo seu sentimentalismo. Jesus estava vendo o Pedro convertido. Você está comigo? Quando Jesus vai ter com Paulo, o que é que Jesus vê? Paulo sendo usado como instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. Você está comigo? Então, por mais que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, tenha sido usado antes, tenha se deixado de ser usado como um instrumento do diabo para matar muitos cristãos, irmãos, quando o jogo se inverteu, Paulo começou a pregar o evangelho e salvar vidas. Aleluia. Então, o que a gente vê, queridos? Alguém sem a unção, alguém sem a influência do evangelho, é uma pessoa que ainda não foi totalmente transformada. Só que qual é a diferença? É que você recebeu o evangelho, recebeu Jesus e tem o Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Então não tem como a gente olhar para nós mesmos e dizer assim, eu não tenho essas ferramentas. Por quê? Porque você tem.
A questão é usá-las ou não. Porque as ferramentas para viver uma vida de transformação você tem. Então, se você passa 20, 30, 40, seja lá quantos anos for dentro da igreja, e você não é transformado, a culpa não é de Deus. Porque Deus colocou em você as ferramentas para mudar. A questão é que a gente não se permite usar as ferramentas para viver uma vida em novidade de vida. Para viver uma vida em novidade, melhor dizendo. Para viver uma vida em novidade. E como é que eu vivo uma vida em novidade? É vivendo em constante estado de aperfeiçoamento, diariamente, todos os dias, e me permitindo ser pastoreado pelo pastor dos pastores. Jesus é o pastor dos pastores. Então vamos lá. Eu tenho 10 anos de igreja. Os teus 10 anos de igreja te fizeram mais parecidos com Jesus? Você é mais parecido com Jesus hoje ou há 10 anos atrás? Se a resposta for há 10 anos atrás, então esses 10 anos você não viveu o evangelho. Porque o verdadeiro evangelho faz com que a gente seja transformado. O verdadeiro evangelho, irmãos, causa mudança de vida, mudança de hábito, mudança de linguagem, mudança de prática. O verdadeiro evangelho faz com que a gente saia de uma vida de uma vida derrotada nos nossos próprios, nas nossas próprias metas, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias lamúrias. E o evangelho faz com que a gente viva uma vida diferente. O que é verdadeiramente ser transformado? O que é verdadeiramente ser transformado na linguagem da visão e na linguagem do reino? Quando a gente vai olhar para a vida de Cristo, a gente vai ver que Cristo estava a todo momento em um relacionamento com o Pai. Você está comigo? E esse relacionamento era tão poderoso, e você pode dizer assim, mas pastor, Jesus era Jesus. Sim, irmãos, Jesus era Jesus. Mas Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Consolador. Então você não está sozinho. A grande questão da nossa vida é que muitas vezes nós transferimos para outras pessoas e até para Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus, me muda, Senhor. Eu já vi muita gente orar assim. Deus, me transforma, Senhor. Transforma a minha vida, Pai. Transforma o meu viver. Só que Jesus já te deu as ferramentas para você ser transformado. Você está comigo? A questão é que quem decide ser mudado somos nós. Todos os dias, quem decide abraçar a mudança, abraçar a transformação, sou eu. Eu decido abraçar a transformação de Deus para a minha vida. Uma vida transformada é uma vida de arrependimento. Aí você pode dizer assim, pastor, mas quando eu nasci de novo, quando eu recebi Jesus como Senhor, eu me arrependi dos meus pecados. Eu me arrependi, eu sou um novo homem. Agora eu sou uma nova criatura. Usa até a palavra, né? Eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Então a gente usa esse pretexto para dizer que não precisa mais. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem de Deus, ele vive sempre arrependido. Vou dizer de novo. Um homem de Deus, ele vive sempre arrependido. E eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus. Por quê? Arrependimento é aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é o primeiro texto que eu estou citando agora. Romanos capítulo 12, versículo 2, o primeiro texto de Romanos 12, o que é que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Aí no versículo 2 ele diz o quê? E não vos conformeis com este século. Não é? Não vos conformeis, não vos amoldeis, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, pela metanoia, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está comigo? Amém. Mudança de vida, mudança de rota, mudança de mentalidade, mudança de caminho. Quando você está indo por um lugar e você decide dar a volta e ir para um caminho oposto àquilo que você estava indo, você decide mudar a sua rota. Quando você muda de rota no que diz respeito às suas atitudes, você está se arrependendo. E quando a gente vai ver isso na palavra, a gente vai ver que esse é o desejo de Deus diariamente para as nossas vidas. Você está comigo? Amém. Irmãos, um verdadeiro cristão é um cristão arrependido. E quando a gente vai olhar para as Escrituras, a gente vai ver que os homens de Deus viviam desse jeito. O que é viver uma vida de transformação? É viver uma vida de arrependimento.
é viver uma vida de aperfeiçoamento. Você está comigo? Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu citei o texto de Romanos capítulo 2, eu quero que você abra a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte, preciso acelerar, por isso que eu estou indo rápido. Cada um é tentado segundo, é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. O desejo tendo concedido dá luz ao pecado, e o pecado após se consumar, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz isso. Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. É seduzido segundo a sua própria concupiscência. Preste atenção numa coisa. Olha só. O pecado, ele foi vencido na cruz. Alguém entendeu alguma coisa aí? O pecado, ele foi vencido na cruz. Gálatas capítulo 5 diz, ei, foi para a liberdade que Cristo te libertou, para que você não volte para o jugo de escravidão. Ou seja, Jesus te libertou, para que você viva uma vida diferente, uma vida livre, uma vida nova. Você está comigo? Aí ele diz, mas você pode voltar ao jugo de escravidão. Ou seja, é possível você voltar ao jugo de escravidão, mesmo sendo livre. O pecado, ele pode gerar prisão na vida de um ser humano só se ele deixar. De um crente, melhor dizendo. O pecado pode gerar prisão na vida de um crente só se ele deixar. O pecado, ele pode gerar domínio na vida de uma pessoa só se essa pessoa deixar. Só que qual é a máxima do evangelho? Qual é o grande, se eu posso dizer assim, o pulo do gato? Qual é a grande máxima, a grande questão para a gente viver uma vida livre disso? No que diz respeito às coisas espirituais. Porque ser transformado, no que diz respeito a sacrifício, a gente viver a vida que Jesus quer que a gente viva, viver uma vida de transformação, verdadeiramente viver em estado de aperfeiçoamento, que isso é o que a Bíblia diz, renovando a mente, vivendo a palavra, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar essa vontade? Essa vida, ela só é experimentada quando nós estamos aperfeiçoados nele. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas no capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros em amor. Aí ele diz, preste atenção agora, versículo de número 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito. Olha o que diz o versículo 24. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, você pertence a Cristo? Então você precisa todos os dias praticar isso aqui. E o que é? Crucifica as tuas paixões e os teus desejos. Ou seja, crucifica você mesmo. Você mesmo. Amém? A gente precisa diferenciar uma coisinha para a gente poder prosseguir a viver uma vida de transformação. Amém? Porque tem gente que diz assim, pastor, eu não consigo mudar. Porque mudar é tão difícil. Irmãos, mudar é difícil para quem não entendeu o que é mudança. Preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção. Arrependimento não é remorso. O que é remorso? Eu prometo que eu não faço mais. Aí você chora. Você diz, não. Não é possível que eu caí nisso aqui mais uma vez. Não. Jesus, eu prometo que eu não vou cair mais. Prometo que eu não vou fazer mais. No outro dia você está fazendo a mesma coisa. Porque você não entendeu a revelação em ser livre. Eu vou dizer de novo. É porque você não entendeu a revelação em ser livre. Você está comigo? Amém. Olha como o negócio é sério. Jesus, quando está no Getsemane, ele vai para os discípulos e diz assim, ora para que você não entre em tentação. Jesus não disse, ora para não pecar. Isso é forte. Jesus diz assim, vigia e ora, para que não entreis em tentação. Ele não diz assim, gente, vamos vigiar e orar para não pecar? E por que ele diz assim, ora e vigia, para que não entreis em tentação? Ele diz assim, chega a um nível de maturidade espiritual, de força em Deus e no relacionamento com o Pai,
que nem pela tentação você passa. Qual a diferença muitas vezes entre nós e Cristo? Que Jesus orava e não pecava. A gente peca para depois orar pedindo perdão. Se eu exercer a minha vida de relacionamento com Jesus, eu não vou chegar ao nível de transgressão à lei. Só que o problema é que a gente não se relaciona. A gente se relaciona depois do pecado, para pedir perdão. A gente não se relaciona antes para prevenir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Filho de Deus trabalhasse na prevenção, a gente não teria tantos resultados desastrosos como a gente tem hoje. Sabe qual é o problema? É que os crentes, muitas vezes de hoje, trabalham apenas no pós-cirúrgico, mas não trabalham na prevenção da doença. Vai buscar Jesus depois que o negócio já está desmantelado. Mas que tal prevenir para não chegar nesse nível? E para viver a palavra, para não chegar num nível de transgressão à lei. Você está comigo? Viver uma vida transformada, gente. Pastor, que mistério é esse? Não, não tem mistério não, está revelado o mistério já na palavra. Você está comigo? Não, não tem mistério nenhum não, é só você andar no Espírito. É só você se relacionar com Jesus. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, vem cá. 2 homens aqui, por favor. Por favor. Fica um ali na ponta e outro aqui. Está dando para ver todo mundo, né? Glória a Deus. Olha como é que funciona uma vida de transformação. Porque tem gente que, pastor, quais são os passos para viver uma vida transformada? Pastor, qual é o grande mistério de viver uma vida transformada? Pastor, qual é qual é a grande... Me diga aí o segredo de viver uma vida transformada. Qual é? Aí eu te digo, irmãos, não tem segredo, não tem atalho, porque as pessoas hoje estão procurando sempre um mecanismo para burlar o processo. Não é? Aí eu estou aqui, eu sou um crente, sou um jovem que estou na igreja, lutando contra o pecado, lutando contra as paixões, os desejos. Só que aí eu conheci o Evangelho verdadeiro, e eu comecei a me relacionar com Jesus, e eu começo a me aproximar de Jesus, que é Jesus, tá? Leva a mal, irmão, você é as obras da carne, tá? E eu começo a me aproximar de Jesus. Preste atenção, naturalmente, a minha aproximação de Jesus gera uma distância das obras da carne. Ou seja, eu não preciso, preste atenção, eu não preciso me esforçar para estar longe das obras da carne. É só me aproximar de Cristo. Que automaticamente a distância para as obras da carne, ela vai acontecendo. Você não precisa, irmãos, às vezes a gente gera tanto esforço, preciso vencer o pecado. Preciso vencer as obras da carne. Só que você precisa entender que você não se apoia na tua força, você se apoia na obra de Cristo. Quando você está vivendo a revelação da sua liberdade, por isso que o apóstolo Paulo disse, foi para a liberdade que ele te libertou. Para que você não volte para o jugo de escravidão. Ser transformado é viver a liberdade de Cristo. Amém? E quanto mais você vai se aproximando de Cristo, mais forte você fica. Porque você se torna parecido com as pessoas que você se relaciona. Você está comigo? Só que a contrapartida também é verdadeira. Obrigado, irmãos. Também é verdadeira. Quanto mais próximo das obras da carne, mais distante de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, pastor, o pecado, ele muda o sentimento que Deus tem por mim? Não. O amor de Deus por você permanece um mês, você pecando ou não. Só que qual é a grande questão? É que o pecado, irmãos, ele promove separação, distância de Deus. Não é que é o desejo de Deus se separar de você, não, Deus te ama. Você pecando ou não, o amor de Deus é o mesmo por você. Agora a questão é que o pecado promove essa distância. Porque não é que Deus não queira se relacionar com você Ele quer, Ele só não se relaciona com o pecado.
Então, o pecado é contrário à natureza de Deus. Deus, ele seria incoerente com a sua própria natureza se relacionasse com um homem que estivesse... Você está entendendo? Entristecendo, agindo de uma forma contrária àquilo que ele mesmo estabeleceu, aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Agora preste atenção numa coisa que é muito importante. Qual é o nível de aproximação que nós estamos com Jesus? Porque isso vai fazer toda a diferença. Qual é o nível de aproximação que nós estamos com Jesus? Irmãos, eu consigo distinguir uma pessoa, bem ou não espiritualmente, quando eu converso 10 minutos com ela. Porque dependendo da linguagem dela, eu sei se ela está vivendo na fé ou não. Porque quem vive Jesus, irmãos, ela não conversa 10 minutos sem envolver alguma coisa de Jesus no meio. Você está comigo ou não? Então fica fácil de você distinguir quem é discípulo e quem não é discípulo. Você está querendo viver uma vida transformada? Então você precisa se permitir ser pastoreado. Porque você só é transformado quando você se relaciona. Irmãos, eu já namorei com a minha esposa. E eu só vim conhecer a minha esposa de verdade quando eu casei. Você está comigo? Você pode tentar conhecer Jesus nesse relacionamento à distância durante um tempo, mas isso não vai ser eficaz na sua vida. Tem muita gente que fica se relacionando com Jesus à distância. Namoro à distância não dá certo não, irmão. Você está comigo? E se vier conversar comigo, eu digo para você, eu não preciso de muito tempo não para dizer que não dá certo. Amém? Até hoje eu nunca vi. Se acontecer, eu quero abrir um parênteses aqui, vai ser realmente uma novidade, mas até hoje eu nunca vi funcionar não. Aleluia. Glória a Deus. Agora, preste atenção numa coisa. Relacionamento com Jesus à distância não dá certo. Aí as pessoas querem viver um relacionamento que Jesus disse que era diário, querem viver semanal. Não, domingo a domingo a gente se relaciona. E aí fica difícil. Porque enquanto você tratar isso aqui apenas como um livro, você não vai ser transformado por essa palavra. Mas a partir do momento que você abrir essa palavra e tratar ela como palavra de Deus, e você entender que isso aqui é a instrução de Deus e a maneira que Deus quer que você viva, aí você vai ver uma vida transformada. É porque nós olhamos para isso aqui e banalizamos. Você, é a Bíblia. Sim, irmãos, mas quando você abre e você pratica aquilo que está escrito aqui, isso aqui pode mudar a sua vida para sempre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Transformação é mudança. E quando a gente vai ver que o sinônimo disso é uma vida arrependida, a gente vai ver que esse é o estilo de vida de Cristo. Agora preste atenção, na Antiga Aliança a gente vai ver exemplos disso. Porque preste atenção em algo muito forte. De Gênesis até Apocalipse, Deus, os profetas, todo mundo que faz menção, que está lá na palavra, todos os autores, escritores e as pessoas que Deus está usando para promover esses ensinamentos para as nossas vidas, de Gênesis a Apocalipse, quando a gente vai para o Novo Testamento, falando, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, todos vão fazer ênfase e menção para que você não peque. Preste atenção, de Gênesis a Apocalipse, Deus, na Antiga Aliança, por meio dos profetas, por meio dos todas as instruções de Deus. Aí quando você vai para Jesus, para os apóstolos, qual é a ênfase da Bíblia? Que você obedeça, que você acerte, que você viva uma vida piedosa, que você fuja dos padrões desse mundo. Cuidado para não cair, cuidado para não ceder às tentações, cuidado para não viver uma vida que vai te levar a um caminho de morte eterna. Irmãos, não é esse o pilar da palavra? Não é essa a instrução primária da palavra? Porque no final de contas vai ter dois caminhos e você vai ser destinado a dois. Não tem outro, não tem meio termo. E qual é a ênfase da Bíblia? Qual é a instrução primária da Bíblia? E qual é a preocupação desses homens? Eu quero ser bem enfático agora. Qual é a preocupação desses homens? É que eu não vá para o inferno. Essa é a preocupação de Jesus. Por isso que Jesus enfatiza, tem dois caminhos. Você tem que ter cuidado que dependendo das suas decisões, essas decisões vão te levar à vida ou à morte.
Jesus está enfatizando que viver uma vida transformada vai levar você a um resultado. Você está comigo? Agora preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Se Jesus nos evangelhos, e se toda a Bíblia faz tanta ênfase no que diz respeito a esse cuidado que a gente tem que ter na nossa vida, por que a gente banaliza tanto isso, gente? Porque o poder, o sangue, a autoridade, a graça, a fé, todas as ferramentas, o sangue de Jesus, que nos cobriu todo pecado, tudo isso é para a gente viver uma vida vitoriosa. E vitoriosa em cima de quem? Do diabo, do pecado, das paixões. Então tudo vai fazer menção a você viver uma vida livre daquilo que te aprisionava. A questão é que muitas vezes nós não atentamos para isso. Nós não atentamos. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com... A Bíblia diz que Paulo está dizendo o quê? Que foi crucificado com Cristo. E a vida que ele vive, ele não vive mais por ele mesmo, para realizar suas próprias obras, para realizar seus próprios desejos, não. Ele vive agora essa vida para fazer a vontade de Deus. Viver uma vida de transformação, ser um seguidor de Jesus é estar aberto a ser aperfeiçoado. Sabe qual é a grande questão das pessoas? É que elas amam ser quem elas são. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu não mudo nem... Irmãos, o único aqui que não muda é o Pai, Jesus, eles são imutáveis. Jesus não muda, Ele é o mesmo, Ele é o ontem, hoje, sempre será eternamente. A palavra, ela não faz menção a Jesus e Deus e o Espírito Santo ser mutáveis, ela não faz. A Bíblia diz, muito pelo contrário, ela fala que Deus é o mesmo, que Deus não muda, que Deus não tem variação de mudança, não tem. Só que a Bíblia, ela faz menção de você mudar. Deus não muda, mas ela faz menção da minha mudança. Mas mudar é complicado, por quê? Alguém aqui já se mudou, fez mudança? E por que é complicado? O guarda-roupa que você tinha, quando você se muda, ele fica assim. Quando você desmonta e monta ele em outro canto. É um troço complicado, mudança. Você tem que arrumar caixa, aí você sai no supermercado, tem caixa aí, moço, porque eu tenho que fazer uma mudança. Né? Tem que arrumar caixa para poder embalar as coisas. É complicado. Não é não? Aí você tem que pegar um caminhão de mudança. Envolve recurso. Você tem que desembolsar para poder pegar um caminhão de mudança. Aí você tem que colocar todas as coisas em cima. E quando quebra móvel, que, meu Deus. É um transtorno mudar, é ou não é? Mas qual é o resultado? Quando você chega na sua casa, aí qual é a primeira impressão que você tem? Tudo dentro das caixas, que você vai procurar uma camisa para você sair, você tem que desencaixar tudo, né? Procurar até na caixa das panelas, você procura a camisa. Por quê? Porque é um sacrifício verdadeiramente. Mas quando é que você se sente regozijado? É quando você está na sua casa nova e tudo está organizado. Ei, meu irmão, que coisa, que sensação boa de você estar num novo lugar, aquele lugar que você projetou, que você sonhou, que você alugou com tanta, ou a sua casa própria, enfim, e você olha, meu Deus, tudo organizadinho. Pense num resultado maravilhoso. O transtorno aconteceu, sim, mas hoje eu consigo enxergar tudo nos seus devidos lugares, não é? E tem aquele sentimento bom de prazer, de satisfação e de alegria por você estar ali. Aí preste atenção, no que diz respeito à mudança da sua vida.
talvez o período de adaptação para esse novo regime, para essa nova fase, seja doloroso. Mas depois que você vê o resultado na sua vida. Você está comigo? Qual é a grande questão do Evangelho? É mudança de vida, é renovação de mente. Aí eu volto para aquela mesma questão. Não, pastor, é porque Deus me aceita como eu sou. Aceita não. Se Deus me aceitasse como eu sou, Jesus não precisava ter vindo. Não precisava de batismo, não precisava de graça, não precisava de nada, de redenção, de justificação. Se Deus me aceitasse como eu sou, pecador, do jeito que eu era, estava tudo certo. Não precisava Jesus ter vindo. A grande notícia é que Cristo não aceita o homem do jeito que ele é. Mas quando Jesus o recebe, porque ele recebe do jeito que está, porque a Bíblia diz que ele disse, vinde como você está, mas quando o homem vem, porque tem gente que usa esse texto da maneira errada. Está vendo o que Jesus disse? Para você vir como você está. Mas ele não disse que você vai ficar, permanecer do jeito que você está. Ele disse, vinde como estás. Mas depois que um homem recebe um banho da graça e da justificação, ele precisa de mudança. E qual é a grande questão do Evangelho? Eu era assim, hoje não sou mais. Sabe qual é o maior milagre, irmãos, do Evangelho? Ah, pastor, nós vamos vivenciar o grande avivamento? Vai, avivamento é amanhã, calma. Nós vamos vivenciar um grande avivamento? Vamos. Da manifestação do poder de Deus, da manifestação do Espírito, da graça, atuando, causando milagres, prodígios. Vai, irmãos, vamos, glória a Deus, vamos viver esse tempo da igreja. E eu quero ser participante, já estou me fazendo participante disso, estou preparado. Agora, preste atenção numa coisa interessante. Sabe qual é o maior milagre? É uma pessoa que vivia enganando e mentindo. E ela se converte a Jesus para viver uma nova vida. E essa pessoa passa a falar a verdade. Sabe o que é um milagre? É um avarento que amava o dinheiro e que não se relacionava com as pessoas porque achava que as pessoas estavam com interesse no que ele tinha. E hoje, ele vive uma vida livre do dinheiro e hoje ele consegue se relacionar com as pessoas pelo que elas são e não por o que elas podem proporcionar. Isso é um milagre. Uma mãe e um pai que se relacionam para propor para o seu lar um fundamento de Jesus Cristo, que quando aceitam Jesus e vivem uma vida para o Evangelho, mudam radicalmente a forma de tratar o seu filho, isso é um milagre. Está comigo? Pastor, o que é um milagre? É uma pessoa com uma personalidade forte, resmungona, chata, vira uma pessoa feliz. Isso é um milagre. Sabe o que é um milagre? É um tímido que quando aceita Jesus e recebe o Evangelho, ele fica ousado. Isso é um milagre. Você está comigo? Isso é um milagre. Agora, nós estamos verdadeiramente vivendo essa vida de transformação. Eu costumo falar uma frase que a galera fica, como assim? Dá um nó na cabeça, né? Pastor, como é que o senhor está? Melhor do que ontem e pior do que amanhã. Alguém entendeu? Pastor, como é que o senhor está? Melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Porque eu estou em fase de aperfeiçoamento diário. Eu não me permito, irmãos, um dia raiar e eu não ter mudado nadinha. Eu estou vivendo uma vida de constante transformação. Você está comigo? Ah, pastor, tem alguma coisa para mudar na minha vida? Sabe qual é o pior erro das pessoas? E no contexto da vida espiritual dos cristãos? Irmãos, um homem que não identifica os seus defeitos, que tipo de homem de Deus é esse? Sabe qual a maior beleza de um homem de Deus? É que ele reconhece os seus defeitos e mais do que isso, ele se aplica em querer resolvê-los. Sabe qual é uma coisa triste e vergonhosa para mim? É alguém estar vendo os meus defeitos e eu mesmo não estar vendo. Irmãos, pense numa coisa, não é ruim isso aqui? As pessoas de fora veem os meus defeitos e eu mesmo não enxergar. Eu mesmo não reconhecer.
e eu mesmo não buscar ser tratado, e todo mundo dizendo assim, rapaz, fulano, não é notório que fulano precisa mudar nessa área, não. Todo mundo identifica, menos a pessoa que tem o problema, não identifica o problema. Eu estou buscando diariamente, eu estou falando de mim, mas isso se estende ao cristianismo, a você, aos discípulos de Jesus. Precisamos buscar uma autoanálise diária. Eu estou nos pés de Jesus dizendo, Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, as ferramentas já estão em mim, eu sei, mas eu quero estar aqui, sendo pastoreado por você. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima instrução? Eu quero ser mudado todos os dias. Irmãos, a gente só é mudado com relacionamento. Somente. O relacionamento muda você. Por quê? Porque no relacionamento com Jesus, ele vai dizer o que ele gosta e o que ele não gosta em você. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, ela olha para você e diz assim, olha, isso aqui me incomoda. Eu não quero que você faça isso aqui. E eu tive que mudar diversas vezes pela minha esposa. Porque tinha coisas em mim que ela não gostava. E o que é que eu tenho que fazer? Renunciar por amor. Eu não gosto dela, não amo ela, não é mulher da minha vida. Então eu vou renunciar por amor a ela. Não é assim? Então tinha coisas que ela dizia assim, meu filho, isso aqui não faça não, que não gosto não, me incomoda, me faz mal. Tá certo. No outro dia, o que é que eu faço? Procuro não fazer mais. Se essa palavra proferida não foi legal, ela não gostou da forma, da entonação que eu falei, o que é que eu faço? Na próxima vez, não falo mais. Procuro usar outro tipo de coisa, de palavra. Procuro tratar de uma outra forma. Procuro corrigir aquilo que foi um defeito. Você está comigo? Agora preste atenção. Se a gente se aplica assim por causa de uma pessoa daqui da terra, por que a gente não pode se aplicar da mesma forma para com Deus? A questão é que a gente não vive aos pés do Senhor dizendo, Senhor, o que é que eu posso melhorar? Porque a grande questão do ser humano é que ele busca a afirmação de pessoas, mas não busca a afirmação de Deus. Então a gente quer estar bem diante das pessoas. Aí você chega para o seu patrão e diz assim, e aí? Quais são os meus defeitos? O que é que eu preciso melhorar? Aí o seu patrão diz assim, você precisa ser mais ágil, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa viver isso aqui, tal, pá, você precisa corrigir isso aqui. Beleza. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Amém. Nosso patrão é importante para poder dar um parâmetro de como nós estamos indo no que diz respeito ao trabalho. Mas e Deus? Eu estou todo dia. E aí, hoje? Como é que eu fui? Filho, tem que consertar isso aqui. Amém, pai. Vamos consertar. Aí tem dia. E aí, como é que eu fui? Hoje tu não foi bem, não. Eu preciso consertar. Tem dia. Ah, filho, que coisa maravilhosa. Como eu me alegro com a sua vida. Mas tem dia que ele diz, filho, você precisa. Porque com Deus nunca está bom. Transformação é vida, é um padrão de comportamento. Transformação é um padrão de comportamento. Nasci de novo, fui transformado, foi nada. Tem gente que aceita Jesus, no outro dia está pecando. Está falando mal dos outros, tá, irmãos, por quê? Ah, pastor, essa pessoa não aceitou Jesus de verdade. Não, ela aceitou Jesus de verdade, mas ela precisa ser educada em uma nova cultura. Essa pessoa precisa ser educada em uma nova cultura. E a cultura do reino, ela é diferente da cultura do mundo. O que a cultura do mundo diz? Se bater, vai apanhar, viu? Não mexa não, que eu devolvo, viu? Se pisar no meu calo, eu piso no seu pé. Não é assim ou não? Qual é a cultura do mundo? Se me machucar, eu... Não é? Não é assim a cultura do mundo? A cultura do mundo é, meu filho, era olho por olho, dente por dente. A cultura do mundo é assim. Hoje a vida está tão banalizada que se você olhar de cara feia para alguém, misericórdia. É ou não é? No trânsito, não dê uma palavra, porque hoje os valores estão invertidos. Quem bate é quem tem razão. Então, hoje, a gente vive uma vida
as pessoas vivem uma vida debaixo dessa cultura natural. Só que quando elas nascem de novo e vêm para Cristo, elas precisam se moldar a um novo padrão de vida. Você está comigo? Pastor, eu tinha uma mania de toda vez que eu chegar em casa, eu começar a murmurar. Então a gente tem que mudar isso. Quando você chegar em casa, você começar a falar a palavra. Pastor, só que eu não estou vendo nada favorável para me falar isso. Agora que tu vai chegar na parte boa. Vamos chegar na parte boa. Bora? Pastor, eu não estou vendo nada favorável para me poder falar a palavra. Como é que eu vou falar o que eu não estou vendo? A gente chegou numa parte boa agora. Isso é o Evangelho. É você não ser guiado pelo que você vê. Aí você olha para... Você chega na sua casa, você vê a geladeira vazia, o armário vazio, né? Seu filho gritando do seu lado, dizendo que quer leite, quer comida. E você no desespero só. Aí o que é que você vai fazer? Levantar as mãos para o céu e dizer assim: Pai, eu te dou graças. Porque o meu irmão mais velho, Jesus, quando ele estava diante de uma multidão de 15 mil pessoas, ele só levantou as mãos e disse: Pai, eu te dou graças. E aquela multidão foi alimentada. Eu quero dizer, Senhor, que essa mesma unção, ela está dentro de mim. E eu queria ferramentas para me poder desempenhar, para me poder ver a tua provisão diante dos meus olhos. Mas eu não estou orando para isso. Eu estou orando para te glorificar e te agradecer. Porque eu já vejo esse armário farto. Você está comigo? Outro nível. Outro nível. Você sabia que o seu dia pode ser diferente se você falar coisas diferentes? Sabe qual é a grande questão da transformação? Querer. Porque eu já cometi muito esse erro na minha vida. Alguém já orou para outra pessoa mudar? Vai orar de rachar o joelho, irmão. E por que fulano não muda? Se eu oro que só parece que Deus não está ouvindo a oração. Ei, vamos lá, gente, vamos lá. Alguém já orou aqui para alguém mudar? Fulano muda, Senhor. Tira aquele coração de pedra e bota de carne, Senhor. Não é? Tira o coração de pedra, bota de carne, Senhor. Muda aquele indivíduo, Senhor. Muda, Deus. Muda, Senhor. Tem muita gente que ora assim, né? Sabe quando é que fulano vai mudar com essa oração? Nunca. Porque fulano não muda quando a gente ora. Fulano muda quando a gente prega. Você está comigo? Fulano muda com o teu testemunho. Aí fulano muda. Fulano muda quando vê em nós alguém mudado. Aí fulano... Você está comigo? Porque, irmãos, se eu apenas falo para vocês aqui o que é viver em santidade, é maravilhoso. Mas quando você olha para a minha vida e você vê uma pessoa obediente aos princípios da palavra e que vive uma vida separada, fica muito mais fácil de você andar nas mesmas coisas que eu estou falando. Sabe por que Jesus andava com a multidão? Por quê, pastor? Simplesmente porque tudo aquilo que Jesus dizia era uma realidade na vida dele. Então Jesus, ele era o protótipo de falar e praticar. Falar e praticar. Com Jesus não tinha dizendo assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Olha, você tem que fazer isso aqui, mas por debaixo dos panos você está fazendo outra coisa. Então não tem meio termo com Jesus. Jesus dizia e andava naquilo que ele dizia. Está comigo? Então a grande questão do Evangelho é que, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não vai orar para alguém nascer de novo, conhecer o Evangelho. Ora por essa pessoa. Mas não espera que essa pessoa seja transformada e mudada por causa da oração da gente. Essa pessoa ela só vai ser mudada se ela conhecer Jesus verdadeiramente e tiver um encontro real com Cristo. E essa pessoa ela só vai ter um encontro real com Cristo se de alguma forma o Evangelho for apresentado para ela. E o Evangelho ele não pode ser apenas de boca, ele tem que ser de vida. Você está comigo?
O exemplo, ele precisa ser uma realidade nas nossas vidas, nesse tempo. O exemplo. Não existe nada mais contagioso do que o exemplo. Amém? Eu costumo dar um exemplo muito forte. Você quer que seu filho coma verdura? Então coma verdura. Isso aqui pode ser levado para qualquer área da vida, certo? Eu estou dando um exemplo aqui. Quer que seu filho coma verdura? Então coma verdura. Se ele ver você comendo coxinha, pastel, Coca-Cola, ele vai aprender isso aí. Aí você vai dizer assim, pela palavra, você vai querer ir pela palavra e não pelo exemplo. Olha só como é que vai funcionar. Filho, coma verdura. O senhor não come, eu vou comer. Por quê? Porque eu só consigo imprimir nas pessoas um estilo de vida quando eu estou vivendo isso. Jesus só conseguiu fazer discípulos porque ele vivia a palavra. Você está comigo? Então como é que eu faço para fulaninho ser um homem de Deus? Quando ele olhar para mim e ele vê um homem de Deus. Um discípulo, irmãos, um líder preguiçoso, ele vai produzir discípulos preguiçosos. Porque sempre os discípulos serão a cara do líder. Se o seu líder serve, você vai ser alguém que serve. Se o seu líder, ele tem características de não estar disponível para o serviço, você também não vai estar. Porque liderança, irmãos, ela não é imposta. Ela precisa ser despertada pelo exemplo. Então a gente não precisou dizer a ninguém aqui, pega a vassoura e limpa a igreja. Nunca você vai me ver a liderança dessa igreja impondo algo a alguém aqui. Nós não precisamos chamar as pessoas para fazer parte da construção. Por quê? Porque nós estamos aqui. Amém. Teve uma irmã que ficou impactada que, quando chegou na igreja, viu o pastor fazendo um traço de massa e carregando metralha num carro de mão. Pastor Ricardo. Ele com um bonezinho. Vocês conhecem esse boné, né? Ele fica com um bonezinho, camisa e tal, e só. E aí a irmã chega e diz, meu Deus, meu pastor com enxada na mão. Aí ele olhou assim e disse, qual é o problema? Somos os primeiros. Aí os irmãos aqui em cima, Marcos, em cima aqui terminando as coisas, pastor, vá para casa dormir. E o pastor... 3 horas da manhã, os irmãos saindo daqui da obra, da construção, e o pastor é pegado. Por quê? Porque liderança, ela é despertada pelo exemplo. Como é que eu vou cobrar que alguém faça alguma coisa se eu não faço? Irmão. Esse não é o modelo de vida de Jesus. Você está comigo? Porque a gente faz ênfase a uma vida de transformação. Para que a gente possa viver isso constantemente nas nossas vidas. Porque é muito bom ser transformado. Porque isso não está ligado diretamente. Também, preste atenção, também está ligado à sua salvação. Mas está ligado ao teu relacionamento com as pessoas. É muito ruim você se relacionar com alguém que não se permite viver essa vida transformada. Sabe por quê? Porque você vai viver com uma pessoa 10, 20, 30 anos, você não vai ver mudança. É o mesmo chato de sempre. É o mesmo incrédulo de sempre, é o mesmo... Você está comigo? É a mesma pessoa tímida de sempre, é a mesma... E quando eu digo tímido, eu não falo de temperamento não, tá? Timidez eu não falo de pessoas que são tímidas e introvertidas, não. Eu estou falando de timidez, de falta de coragem. É o quê? É saber que pode fazer aquilo e não faz por covardia. É isso que eu estou falando. Você está entendendo? E a gente precisa... Agora, eu quero ler um texto aqui que vai fazer muita diferença no que diz respeito a isso. Para a gente verdadeiramente viver essa vida de transformação. Preste atenção numa coisa muito, muito forte. Estão comigo?
Deixa eu só pegar o texto aqui, para a gente desenrolar um pensamento muito forte aqui. Preste atenção, 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel 12. Abre lá, mas a gente não vai ler esse texto agora, tá? Eu quero que você vá para Gênesis 4. Deixa esse texto de 1 Samuel, 2 Samuel marcado, tá bom? Que a gente vai voltar para ele. Abre em Gênesis 4 agora. Eu quero abrir um parênteses para falar algo muito importante. Olha só. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu a luz a Caim, e disse: alcancei o varão com auxílio do Senhor. E deu a luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, e aconteceu que ao cabo de dias de Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atendeu. E irou-se Caim fortemente, e decaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Não é certo que se procederes bem, serás aceito? O pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele você deve dominar. E foi Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha só, presta atenção. Esse texto eu quero... Pastor, o que é que isso tem a ver com transformação? Preste atenção numa coisa. Para você viver uma vida transformada, você precisa ter algo que Deus não despreza. A Bíblia diz, o salmista falando, ele diz assim: um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. Você está comigo? E a Bíblia fala de um momento, no princípio, que Caim mata Abel. A gente sabe do primeiro homicídio aqui. E olha que coisa interessante. Quando Caim mata Abel, Deus vem para perguntar a ele: onde está teu irmão? Deus já sabia que Abel estava morto? E por que da pergunta? Deus já sabia, sim ou não? Já sabia que Caim tinha levantado a mão contra seu irmão e tinha o matado. Mas por que a pergunta? Por conta do aviso que Deus deu a ele antes. No texto diz que Deus chega para Caim porque ele se entristeceu por conta da oferta que não tinha sido aceita. E Deus fala com ele e diz assim: por que seu semblante caiu? Não é certo que se você proceder bem você vai ser aceito? Você está desejoso por fazer algo de errado. O pecado está aí batendo. Agora, a missão de dominar é sua. Domine. Você pode fazer diferente. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Basta você querer. Você está comigo? Só que ele decide e optou por um caminho errado, mata seu irmão, e qual é a indagação de Deus? Onde está Abel? Esperando uma atitude diferente, quebrantada. Senhor, errei. Senhor, pequei. Senhor, me perdoa. Esse mesmo texto, fazendo um paralelo bem simples, quando Adão peca em Gênesis capítulo 3, que Deus vem no meio do jardim, qual é a indagação de Deus? Adão, onde você está? Claro que essa pergunta não foi geográfica, porque Deus sabia onde Adão estava. Só que Deus queria ouvir uma resposta diferente. Mas o que é que Deus ouviu? Tive medo da tua voz, comi do fruto que você ordenou que não comesse, a mulher que tu me deste estragou minha vida. Pois é, tá bom. Foi essa a resposta que Deus estava esperando? Não. Porque sempre há essa transferência de responsabilidade. Não. E o que é que Caim diz? Uma resposta soberba. Acaso eu sou guardador do meu irmão? Ou seja, o que é que Caim diz? E eu sei lá, eu por acaso sou vigia, sou segurança dele, é? Nasci colado com ele, foi? Como diz a gente aqui. Nasci colado com Caim, foi? O senhor está me perguntando, cadê teu irmão? Eu sei lá.
E Deus diz assim: cara, o que fizeste? Ou seja, Deus está dizendo assim: meu irmão, o que é que você fez? Você podia ter feito algo diferente, você não fez. Eu te avisei que o pecado estava batendo na tua porta. Uma resposta soberba. Agora, eu queria que você abrisse em 2 Samuel, capítulo de número 12. Quando eu converso com alguém que essa pessoa diz assim: não tenho nada para melhorar não. Essa é a que mais tem. Não, minha vida está muito boa. Não preciso melhorar em nada não. Esse aí está longe de Deus, viu? Longe do Senhor. Porque o pior, talvez o maior fracasso do homem seja não enxergar os seus defeitos. Porque o apóstolo Paulo diz assim: quer se gloriar de alguma coisa, se glorie das suas fraquezas. Quando você encontrar alguém muito peitudo, queixudo, dizendo assim: tá tudo bem aqui, eu não preciso melhorar em nada não. Pode ter certeza que essa pessoa está bem distante do que a Bíblia diz. 2 Samuel capítulo 12 diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que Davi comete um crime premeditado. Você está comigo? Comete um crime premeditado, né? Se relaciona com Batseba e ainda premedita o assassinato de Urias. E o profeta vai até a casa, até o palácio onde estava o rei, para contar uma historinha para o rei. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não possuía coisa alguma, senão uma pequena cordeira, que comprava e criava. E ela tinha crescido com ele, seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, dormia em sua cama. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar de uma das suas ovelhas para assar para o viajante, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o seu convidado. Então disse Davi, se acendeu de ira de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, que é digno de morte esse homem, e pela cordeira deve dar 4 vezes mais pelo que fez, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se fosse pouco, eu teria te dado mais. Por que então desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dos teus olhos? Feriste Urias o Heteu a fio de espada, e tomaste por mulher a esposa dele, e o mataste pela espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porque desprezaste a minha palavra. Assim diz o Senhor: suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres diante dos teus olhos e darei a outro. Versículo 12: porque o que tu fizeste em oculto, eu farei perante toda Israel. Agora preste atenção no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Qual foi a diferença do homem? Pequei, ponto. Não tem outro culpado. Não foi Batseba que me seduziu e eu caí. Não, o culpado não foi de fulaninho. Não, eu pequei, eu. Deus, o boleto é meu, a responsabilidade é minha, e quem vai assumir sou eu pequei. Sabe qual é a diferença? E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era um homem arrependido.
Você está comigo? E Davi não vai gritar dizendo, Senhor, não me tires o púlpito. Porque tem pastor, tem líder que erra e diz assim, não retires de mim o púlpito. Davi não vai orar para isso, não. Davi vai orar assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque para Davi o reinado nem interessava mais, ser rei nem interessava mais. Davi apenas queria que fosse restaurada na sua vida a alegria da salvação. Sabe qual é a grande questão, queridos? É que a gente não vive uma vida quebrantada, com tantos erros que cometemos e com tantas coisas para serem consertadas. Não vivemos uma vida aos pés de Jesus. Aí eu te digo, você vai viver avivamento? Como? Não responda não, para não ficar feio. Estou brincando. Como é que a gente vai viver avivamento? Toda essa palavra aqui que eu estou ministrando, isso perpassa primeiro pela minha vida. Porque eu não estou cobrando e ministrando nada aqui que eu não esteja clamando, vivendo, me quebrantando diante de Deus para viver essas coisas. Você está comigo? Tudo aquilo perpassa pela minha vida, irmão. Se eu estou falando algo para você, é porque a responsabilidade recai sobre mim. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é a diferença entre os dois? É que Caim disse assim, não sei não, o erro não foi meu não. Acaso eu sou tudo? Não, a resposta é totalmente soberba e autoritária diante de Deus. Mas quando Deus vem questionar alguma coisa a Davi, o que é que ele faz? Pequei, Senhor, pequei. Não sou digno de ser chamado, sabe? Não sou digno de ser rei, não sou digno desse reino. Não. Coração limpo, quebrantado. Você está comigo? Aí eu quero te perguntar. Há tempo para viver uma vida de arrependimento? Há tempo. Arrependimento não é apenas uma atitude, mas é uma prática diária de vida. Mudança. Você está comigo? Como é que você vive essa vida? Quando você entende verdadeiramente o que é preciso. O cara pecou, sim ou não? Sim. Qual foi o outro adultério registrado? Pecou, se arrependeu, segue a vida, vive para Jesus. Vai sofrer as consequências? Vai. Mas teve o coração quebrantado para arrependimento. Sabe qual é a grande questão? É que a gente não se arrepende de verdade. Conta da nossa vida, só que quando o desejo bate de novo a porta, a gente cede. Porque essa é a questão do remorso. É que a gente se emociona, a gente chora, a gente fica lá. Só que no outro dia o desejo vai voltar. Fazer igual o meu irmão Thales, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Só que aí mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Não é assim a música? Só que aí, qual é a tua escolha? Se você escolher por Cristo e viver uma vida de relacionamento, foi a ilustração que eu fiz aqui. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais a distância do pecado e das paixões da carne, que foram representadas sem nenhum tipo de segundas intenções com o nosso irmão Léo. Né? E por que a gente está vivendo essa dicotomia da vida cristã? Uma das frases que eu mais tenho absorvido nesse tempo é: o Evangelho produz uma vida de arrependimento. Se você não teve ainda no seu coração, eu já estou quase encerrando. Se você ainda não teve ainda desejo no seu coração de ler um livro, eu quero indicar um livro aqui para você de C.S. Lewis, chamado Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. Pode ler. Amém? Tem 2 livros de C.S. Lewis que eu amo: Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz e Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis vai falar de uma forma muito básica, mas também profunda, sobre o que é ser cristão. E nesse outro livro, de Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, é como se um diabo grande, o diabo alfa, fosse falar para um aprendiz de diabo como é ser diabo.
E ele vai falar sobre as estratégias que ele precisa usar para fazer você cair. Ó, ele é fraco nisso, esses pontos aqui você vai poder abordar. Esse livro é impressionante. Sabe por quê? Porque retrata verdadeiramente qual é o plano do diabo para fazer com que as pessoas nesse tempo venham a fracassar. Pastor, e o que é que eu preciso saber? Irmãos, eu preciso viver uma vida, sabe, de relacionamento real com Jesus. Não é parecer que é espiritual, é ser espiritual. Né? Vou fazer menção agora a uma piada interna da escola de líderes, né? Não é beber do suco da espiritualidade, né, irmãos? Mas você tem que verdadeiramente viver. Né? Eu fui professor da matéria Obediência e Governo na escola de líderes e surgiu esse questionamento entre os alunos, né? Eu falando sobre espiritualidade, sobre vida de obediência. Aí houve essa questão do suco da espiritualidade. Eu achei bem interessante aí. A gente faz essa piada interna até hoje. Mas não é apenas estar parecendo que é espiritual, mas é você ser de fato. Você sabe o que significa a expressão sepulcro caiado? Essa expressão ela é paralela a um outro significado, que significa o quê? Alguém que está lindo por fora e podre por dentro. Sabe aqueles caixão de ouro? Coisa linda, não? Caixão todo incinerado de ouro puro por fora, meu Deus. Mas abre e vê o que tem dentro. Carne em estágio de putrefação, estado de decomposição, que não serve mais de nada. Não é? Então, o que muitas pessoas estão vivendo é essa realidade. É uma coisa linda por fora, mas por dentro. Eu preciso, irmãos, entender que essa vida de transformação é o reino de Deus. É o reino de Deus. Estão comigo? Pastor, é possível viver uma vida sem isso aqui? Eu te digo, isso aqui é um critério para a salvação. Isso aqui não é critério para viver ministério, não. Para viver ministério, o coco é ainda mais seco. Isso aqui não é critério para viver ministério, não. Isso aqui é para critério ser salvo. Porque cumprir os mandamentos de Deus, ser um discípulo de Jesus, viver a palavra, isso aqui não é função do pastor, não. Isso aqui é uma função de cristianismo. Alguém que vive Jesus precisa cumprir isso aqui. Você está comigo? Porque se eu fosse falar das credenciais para ser ministro, aí é outros 500. Mas tudo aquilo que eu falei aqui são coisas básicas da fé cristã. As pessoas amam ser elas mesmas. Por quê? Porque é confortável ser elas mesmas. É muito confortável ser elas mesmas. Eu estou falando as mesmas coisas todo dia, eu estou me comportando da mesma forma todo dia, eu estou sendo quem eu sou todos os dias. Só que esse é o problema. Jesus não quer que você seja você. Ele quer que você viva a vida que Ele tem para você. Você está comigo? Ah, pastor, mas eu tenho uma característica, eu tenho uma forma de falar. Não estou falando de forma de falar, de característica. Não estou falando de cultura no que diz respeito a, eita, então o carioca tem que deixar de falar carioca, tem que... Não estou falando disso não. Não estou falando de linguagem no que diz respeito a isso não. Estou falando o que diz. Estou falando de princípio. Você está comigo? Quando a gente viver isso, essas coisas, nós vamos estar bem próximo do que a Bíblia diz. É vida, é prática diária. Você está comigo? Tem alguém casado aí? Como é que a gente sabe que a gente está vivendo essas coisas? Quando é que a gente sabe que os maridos estão vivendo isso? É quando a gente conversa com a esposa 5 minutos, ela vai falar um pouquinho de quem é você. Pastor, em casa ele é isso. Aí a pessoa vai dizer, rapaz, é um santo da igreja. Mas aí, o vice-versa também é real. Eu conheço a sua esposa, 5 minutinhos com você, você vai dizer, pastor, em casa é isso. E é, irmão. Mas ela
louva, canta, adora a Deus na igreja, né? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Vida. Prática diária. Vida. Esses dias um casal foi visitar a minha casa, antes do meu bebê nascer, do nosso filho nascer, foi visitar a nossa casa, aí disse assim, rapaz, eu me sinto tão bem aqui. Eu olhei assim para ele, disse, amém, glória a Deus, amém, coisa boa. Aí disse, não, porque tem algo diferente aqui, eu disse, é Jesus, é porque essa casa quem governa não sou eu, é Cristo que governa aqui. E falei para ele, eu disse, eu já deixei de ser sacerdote do meu lar já há muitos anos. Porque quem governa é Jesus. Eu não estou falando que eu vou abrir mão das minhas responsabilidades.